Boa noite novamente. Boa noite aqui ao nosso amigo Sérgio Bebiano. Também boa noite, Shirley. Boa noite aos amigos internautas. Para iniciarmos aqui o nosso estudo espírita de perguntas e respostas, Sérgio, uma pergunta que chegou para nós, ao qual uma pessoa nos diz o seguinte, que o marido deixa o filho fazer o que ele quer. Tem 5 anos. Fala que devemos respeitar o livre-arbítrio dele. Não vem na evangelização infantil porque quer ficar só vendo TV e jogando videogame. Devemos respeitar o livre-arbítrio dele? Olha, minha amiga que fez essa pergunta aí, deixa eu falar para vocês, meus queridos. Aonde que está escrito que criança tem livre-arbítrio? Que isso? Criança não manda nada, não. Quem manda é o pai e a mãe. Mãe e pai que manda. Respeitar livre-arbítrio de criança, isso não existe não, meus queridos. A responsabilidade é nossa, enquanto tutores que estamos. Nós vamos ver isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e honrai vossa mãe, onde fala que a responsabilidade e a obrigação de dar a educação moral cristã ali aos nossos filhos é nossa, enquanto tutores que estamos. Então, enquanto ainda em tenridade aquele espírito reencarnado está na nossa família, ele é responsabilidade dos pais. Então não existe esse negócio de livre-arbítrio para menino, não. Imagina aqui uma criança que não sabe o que ela quer da vida ainda. Quando ela fala aqui, né, que tem 5 anos de idade, se você perguntar a um menino desse aqui, senhor, meu filho, vão lá no posto de saúde para a gente tomar uma injeção desse tamanho, contra a poliomielite, vão lá, você quer? Não, mãe, eu tenho meu livre-arbítrio, não quero não, dói. Mas que isso, não quer não. Você vai pegar o menino ali arrastando pela mão, pelo pé, arrasta ele na cola, vai lá, vai, segura ele e dá a vacina. Quando ele tiver 18 anos, ele vai assim, ô pai, ô mãe, muito obrigado por vocês terem me levado na força para dar vacina, porque hoje eu não sou doente. Se você deixar o menino assim, você quer comer o que hoje, bem? Qual que é o seu livre-arbítrio? Não, eu quero sorvete, quero sanduíche. Não, mas você tem que comer salada, você tem que comer verdura. Não, não quero, não, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Pelo amor de Deus, né? Isso não existe, não, né? Eu vejo hoje, com muita tristeza no meu coração, essa geração que está chegando agora, o desrespeito para com os mais velhos, o desrespeito para com a sociedade. Outro dia no supermercado, estou vendo lá o menino batendo, dando tapa no rosto do pai e da mãe. E eu falei, faz isso não. Enquanto mais falava para não fazer, não mais que fazia. E dava birra. Ah, gente, eu já estava quase morrendo, estava quase ali botando um ovo, como se diz. E ali aquela situação, fazendo birrinha. Aí o que aconteceu? Então tá, meu filho, peraí, foi lá, comprou o que queria e deu para o menino. Né? E aí eu estou vendo eles justificando para nós que estava só olhando, né? Assim, lá em casa é ele que manda. O menino, ele que manda. Como assim? Você já imaginou quando essa criança chegar na pré-adolescência? Pior, quando chegar na adolescência, o que vai acontecer? Vai achar que o mundo todo ali estará aos seus pés, porque ele que manda. E não é assim que funciona na sociedade, meus queridos. Eu me recordo, como se fosse hoje, na minha época, a educação da gente, né, Eurípides? Eurípides é da minha época também, Roberta, a turma aqui, era no olhar. Os mais velhos aí vão lembrar, né? Não era assim? O pai e a mãe olhavam, não falava nada não. Os mais novos aqui não sabem o que é isso não, mas os mais velhos lembram. Ele só olhava. E dependendo da profundidade do olhar, você, ai meu Deus, dava aquela friagem aqui na coluna assim, né? E se viesse o olhar acompanhado assim, nossa senhora, agora eu estou ferrado mesmo, né? Era assim. A gente tinha um respeito misturado com medo, era tudo misturado, mas tinha. E ali era um respeito muito grande, com tudo. A gente sabia ali, ó, não pode, não pode. Eu me lembro, Euridice, quando a gente morava num bairro distante aqui de onde a minha avó morava, na época, que a gente tinha que pegar ônibus, meu pai viajava muito, então ficava eu, minhas 2 irmãs e minha mãe em casa. E ela levava a gente para visitar a minha avó. E naquela época, meus queridos, o menino, a criança, ela tinha que ser respeitada, ela tinha que chegar na casa das visitas e ficar quietinha. Porque se fosse arteiro ali,
era um menino mal educado. E mal educado pela mãe. A mãe que não deu educação. Era assim. Então a gente ia sair, arrumava tudo, tomava banhozinho, colocava shortinho, chinelinho, arrumadinho, não é? Pintava o cabelinho, tudo direitinho. Tá tudo certinho? Tá. E vai assim, olha lá, hein? Vai chegar na casa da sua avó, olha o que vocês vão aprontar. E tem outra coisa. A minha avó gostava de fazer para nós biscoito de polvilho. Lembra, Sheila, aqueles biscoitos assim, tortinho assim, né? Que trem era bom demais, né? E aquilo era bom demais. E a gente chegava lá e ela falava assim com a gente, ó, a hora que chegar lá, você sabe que sua avó gosta de fazer biscoito para nós, né? É comer um só, hein? E ai de você, se você pegar mais de um. Ai, meu Deus. Né? Aqui em casa depois nós conversa. E aí a gente chegava lá, e a hora que a minha mãe virava assim de costa para assim, a gente fazia assim para a vovó. Biscoito. Eu não falava não, só botava. Aí ela falava assim, vocês querem biscoito, gente? Vou fazer. Eu falei, quero, né? Aí ela fazia biscoito. E voltava com aquela fornada de biscoito quentinho, e com aquele café feito na hora. E enchia um copo de café, e vinha com biscoito. Aí você pegava um biscoito. Tá? A hora que ela vinha assim, a mãe já olhava para a gente, né? Aí você ia lá e pegava um biscoito só, né? Menino educado, pegava um biscoito. E tomando um cafezinho. Só que a gente ia comendo biscoito devagarinho, para render, porque era muito café. Era um copo inteiro de café para um biscoito só. E aí você tomava o café devagarinho, o café e comendo o biscoito devagarinho. Só que o biscoito acabava antes do café sempre. E aí você ficava com meio copo de café lá ainda, assim, meu Deus. Aí a avó chegava assim, quer mais biscoito? A mãe olhava assim, com aquele olhar, fuzilando, né? Tipo assim, não, vovó, estou satisfeito, né? Eu olhava para minha mãe, olhava para biscoito, olhava para minha mãe, olhava para biscoito, ai meu Deus, será que compensa? Eu quero. A hora que eu falava que eu quero, ela até crescia. Já que eu vou apanhar mesmo, eu pegar menos 3, 1 quarto de uma vez, para poder compensar. Né? Ali. E era mais ou menos assim. Hoje, você chega e olha para o menino assim, você fica olhando para o menino e fala assim, você está olhando o quê? O que você está querendo? Né? Então a gente tem, é claro que as coisas mudaram. Não estou dizendo para ficar igualzinho era antigamente, não, mas acabou o respeito. Acabou o respeito. Não é só para os pais, não. Para a sociedade, para os mais velhos, para a rua, para todo mundo. E as coisas não podem ser assim. Então a gente tem que ter sim. Nós, e vamos de novo, eu vou citar lá o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam lá. A responsabilidade é nossa, meus queridos. Então nós temos que ser firmes. Firmes com brandura, dar educação. Mas é a educação, e se necessário for, o castigo. Não físico. Eu sou totalmente contrário. Tem gente que fala assim, umas palminhas não faz mal, não. Opinião minha, tá, meus queridos? Do Sérgio Bebiano. Eu sou contra. Nenhum, nem tapinha, nem puxãozinho de orelha, nem bater na mãozinha, nada disso. Eu acho que não precisa. Mas você deve dar, sim, o quê? O castigo. Se o menino, ali, mas um castigo racional, se o menino ali não fez uma coisa como deveria, por exemplo, não fez o dever de casa, faltou a aula, matou a aula, qualquer coisa nesse sentido, deu castigo. Você, olha, hoje você não vai assistir televisão. Porque tem gente, o pai ou a mãe, que desconta na criança a sua raiva. Você nunca mais na vida põe o pé na rua. O que é isso? Como assim nunca mais na rua põe o pé na rua? Nunca mais na vida põe o pé na rua? Aí eu assim, ô bobão, amanhã tem aula. Tem prova, inclusive, vou faltar? Você nunca mais vai ligar o computador. Oi, eu tenho que fazer exercício da escola, tenho que ligar o computador. Então, são castigos ali que você faz, você perde moral, porque isso são coisas que não vão acontecer. Aí você está lá com 80 anos de idade na sua casa. Meu pai falou que nunca mais na vida era para pôr o pé na rua, né? Tem 80 anos que eu estou aqui dentro de casa. Isso não existe. Mas você fala assim, olha, hoje você não sai. Hoje não tem televisão, hoje não tem internet, hoje não tem celular. Vou dar um exemplo para vocês, comigo. Meu filho hoje tem 21 anos de idade. Quando ele, a vida toda, sempre na evangelização infantil, se você perguntar ao menino se você quer vir na evangelização infantil, é claro que não vai querer, não, hein? Você vai querer? Se você fosse, lógico, eu quero jogar videogame. Então, lá em casa, tinha um sofazinho que chamava Pensador. Então, o Bruno, porque os meninos hoje é esperto, né, gente? Ele sabe quando vai fazer a coisa errada. Ele vai fazer a coisa errada, ele olha para você. Assim, e vai lá. Aí faz. Aí, eu assim, vai ficar sentado no Pensador ali, nesse sofazinho. 2 minutos para você pensar no que você fez. E ele ficava bravo, tirava a roupinha, ficava peladinho, chorava. 2 minutos para uma criança, meus queridos, é uma eternidade. Passava 2 minutos, chamava, vamos conversar? O
que você fez está certo? Não, papai. O que você tem que fazer? Desculpa, papai. Né? Então, vamos conversar. Nunca levou um tapinha sequer na bundinha, nunca. Quando criança, ia na escola, um dia ele chegou perto de mim e falou assim, papai, só podia me dar uma chinelada na minha bundinha para me ver como é que é esse negócio? Porque os amiguinhos meus ficam falando que levou chinelada na bundinha. O que é isso? Nem sabia. Falei, que bom, né, meu filho, que a gente nunca chegou nesse ponto. Mas não precisa. Mas a educação firme com amor, ali que é que a gente tem que dar. Então, eu quero até aproveitar, nós vamos ter o ano que vem, né, Eurípides? CETESP, do ano que vem vai ser o tema, um desafio chamado família. Já anota aí, em setembro do ano que vem, já estou dando aqui com quase um ano de antecedência, e nós vamos falar sobre esse tema muito importante, que é a educação dos nossos filhos. É isso. Muito bem, Sérgio. Shirley, para o Espiritismo, o que é uma criança autista na família? Bom, a criança autista, ela traz uma série de dificuldades porque ela tem uma dificuldade maior de se relacionar com o outro, né? Várias teorias foram levantadas e estudadas para explicar o comportamento do autista. Desde teorias genéticas até teorias alimentares, infecções, enfim, várias. Atualmente, a teoria que tem sido relacionado com o comportamento autista é a teoria dos neurônios espelho. Não sei se vocês já ouviram falar. Onde a criança autista, ela tem uma área do seu sistema nervoso em que faltam alguns neurônios que têm a função de gravar e tornar a criança capaz de identificar o comportamento social do outro. Ou seja, a criança observa o outro e ela reproduz o comportamento do outro. Como, por exemplo, cumprimentar, pedir licença, sorrir em agradecimento, né? Interagir. Então, hoje, a ciência tem relacionado essa dificuldade, esse transtorno do comportamento com esse déficit biológico, né? Bom, então vamos ver a doutrina espírita, né? A gente falou de ciência até agora. A grande pergunta é, tá bom, se nós temos um código genético que vai construir um corpo físico e no meio da construção desse corpo físico está faltando um pedacinho lá, não foi construído esse pedacinho, essa área adequadamente, o que realmente aconteceu para que isso não se sucedesse bem, né? O que de fato acontece que faz com que o cérebro dessa criança fique lá com uma pequena área defeituosa. Bom, a doutrina espírita, então, traz para nós que quem molda o corpo físico e quem faz essa construção, quem ativa o DNA, né, para especialização das células, para a construção biológica, é principalmente a mente e o corpo espiritual. Então, o nosso perispírito, que é moldado, que é integrado pela mente, pela consciência, que registrou até aquele momento inúmeras vivências, inúmeras oportunidades de relacionamento e que colheu por isso, nessas diversas oportunidades, registros que guardou consigo mesma. E esses registros, de alguma forma, eles impactam no funcionamento mental da consciência, na emoção, e através do perispírito isso é levado para o corpo físico.
o corpo físico em construção, em formação, muitas vezes ainda no intraútero, na fase embriológica, né? Então, na realidade, não só o autismo, mas diversas outras patologias, e não só na criança, mas também no adulto, tem muita relação com os nossos problemas kármicos, os nossos registros, das inúmeras situações e vivências que nós já tivemos anteriormente e que nós guardamos aquele registro como uma carga pesada na nossa consciência e que uma maneira de isso ser elaborado, transformado, extirpado da consciência, do perispírito, é através do corpo físico. E isso nos faz pensar, saindo um pouquinho do autismo, já indo para o adulto, quando eu ouço alguns tabagistas, né, dizendo da seguinte maneira: eu fumei a vida inteira, tenho lá 70 anos, nunca tive nada, meu vizinho nunca fumou e está com câncer de pulmão. Como é que pode uma coisa dessa, né? Então, uma pessoa que viveu submetida a um fator de risco a vida inteira e que não evoluiu para uma doença física esperada, enquanto o outro que nunca se submeteu a esse fator de risco apresentou a doença física inesperada, né? Então, o que entra aí? Entra aí aquela velha frase que nós ouvimos e não damos importância, que não existem doenças, existem doentes, tá certo? Então, na realidade, não só a criança autista, mas muitas das nossas enfermidades, cuja causa nós não conseguimos explicar pelas ocorrências no plano físico atual, elas estão ligadas ao nosso comportamento mental, ao nosso comportamento emocional em vidas anteriores, né? E muitas vezes a maneira que temos de dar vazão a esses registros infelizes é através do expurgo, é como um lixo que a gente joga para fora e a gente joga no corpo físico, reverbera sobre as células, altera o funcionamento delas, impacta no funcionamento do DNA, onde aí surgem as doenças, né? Então, de uma forma assim bastante geral, é assim que a gente poderia considerar. Muito bem, Shirley. Sérgio, quando entro em alguns lugares, sinto arrepios, vejo vultos, escuto vozes. Pessoas me chamam, mas vou ver e não tem ninguém. Procurei um médico e ele me mandou vir aqui. Falou que não estou doente e que sou médium. E aí? E agora, o que eu faço? Ixi, e agora o que eu faço? Né? Tem até uma música assim, né? E agora o que eu faço? Olha só, meu querido. Primeiro eu gostaria de registrar o discernimento desse médico, que teve aí essa capacidade aí de perceber que essa pessoa não tem problema físico. Ele simplesmente tem uma mediunidade aflorada. E aí, nesse caso, encaminhou para uma casa espírita e não encheu a pessoa de remédio, como muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa chega, ela é taxada ali com um distúrbio mental, e aí é muito, às vezes, comum acontecer de você chegar numa casa de tratamento psiquiátrico e ver inúmeras pessoas internadas lá que não têm problema mental. Olha só, não tem problema mental. Mas a pessoa chega e fala assim: eu estou escutando coisas, as pessoas estão conversando comigo. Eu estou indo em alguns lugares e eu vejo pessoas, mas quando eu chamo a pessoa some. Ela atravessa a parede, vai embora. Eu vejo vultos para lá, vejo vultos para cá. E aí, às vezes, vai consultar um psiquiatra ali
que acha que a pessoa tem aquele problema. Não estou dizendo que não tenham os casos de tratamento psiquiátrico que realmente a pessoa precisa de medicamentos. Mas, em muitas situações, a pessoa não precisa do medicamento, ela precisa de quê? Estudar. Então, no caso aqui, nós já temos hoje, a medicina nossa está muito evoluída também. Nós temos na CID-10, ali as doenças espirituais. Hoje nós temos aí uma quantidade muito grande de universidades, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, no sul do país. O médico, para formar medicina, ele estuda lá as espiritualidade, estuda lá o espiritualismo. A USP é a maior universidade da América do Sul, a 8ª maior universidade do mundo, tem uma cadeira cativa de medicina e espiritualidade dentro da USP. Nós temos hoje a Associação Médica Espírita do Brasil, nós temos a AMENG, que é a Associação Médica Espírita do Estado de Minas Gerais, nós temos a MEON, que é a Associação Médica Espírita do Oeste de Minas, que nasceu dentro desta casa aqui do Centro Jesus de Nazaré, foi construída aqui, composta pelos mais diversos tipos ali de profissionais ligados à área da saúde, olha só. Então, hoje a medicina já vê muitas questões com outros olhos, e não apenas com o olhar ali daquela pessoa que tem aquele problema da doença física. Então, meus queridos, quanto a essa pessoa que fez a pergunta, você é médium, meu querido. Você não é doente, você não tem problema mental, você não é doido. Antigamente, de sorte que você nasceu agora, porque se fosse há mais tempo atrás, lá pelos idos de 1500, além de ser taxado, não ia ser taxado como doido, não, ia ser taxado como bruxo, porque o negócio deu uma melhorada, né? Porque antigamente era bruxo, aí queimava na fogueira. Depois melhorou um pouquinho, foi taxado de doido, aí ia para o manicômio. Agora já vem para o centro espírita, já está bem melhor. Tá? Na verdade, meu querido, você é médium, isso não é doença, porque mediunidade não é doença. Mediunidade, na verdade, é um dom. Você nasceu médium. E é importante nós registrarmos aqui para todos vocês, inclusive para os nossos amigos aqui na internet, que estão agora também podendo assistir a todos os nossos estudos e palestras, que a questão da mediunidade não tem nada a ver com questões religiosas. Não importa a religião que você professa ou se você não professa nenhuma. Então, mediunidade não tem o fato de você ser espírita, que você é médium ou será médium. De forma alguma. Então, você tem médium na doutrina espírita? Sim. Mas você tem médium evangélico, você tem médium católico, você tem médium budista, hinduísta, ateu. Você tem médium de todo jeito. Por quê? Porque mediunidade é física. No sentido de que você vem já perispiritualmente preparado para essa mediunidade. O seu perispírito ele se expande. Então, você tem uma percepção maior. Tem gente que, como o nosso amigo coloca aqui, né, sente arrepios, tem gente que vê vulto para lá, vê vulto para cá, escuta coisas, tem premonição, enfim, são uma série de situações que a pessoa tem vários tipos de mediunidade. E se você nasceu médium, pode ter certeza de uma coisa, vai viver como médium e vai morrer médium. E não adianta você ir em lugar nenhum, como acontece muitas vezes, as pessoas chegam a esta casa aqui, e não raro, muito pelo contrário, todos os dias acontece isso, pessoas chegam aqui com esses sintomas, não, pelo amor de Deus, dá um jeito de tirar esse trem de mim, não estou aguentando mais não, nossa senhora, estou vendo trem aqui, estou escutando, estou ficando doido, como se fosse simples assim, com estalar de dedos, não, então agora a partir de hoje eu vou dar um passe aqui, e você não vai ser médium mais, não existe isso não existe isso, você é médium, você vai ter que conviver com essa mediunidade, mas para conviver de forma tranquila e harmônica, precisa de fazer o quê? Aí vem a orientação, estudar a doutrina, principalmente estudar sobre mediunidade, participar dos cursos, dali a pouco vai estar apto a estar participando de partes práticas da mediunidade, para você ter controle da sua mediunidade, porque senão realmente mediunidade, que na verdade, com o passar do tempo você vai entender que é uma benção, porque hoje é transtorno por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento, eu não sei lidar com esse dom, então aquilo me atrapalha, você passa mal, você sente enjoo, porque você chega num lugar, você vai numa festa passar mal, você vai no velório passar mal, né? Você vai numa penitenciária passar mal, vai no hospital passar mal, Deus me livre, porque nós estamos rodeados de espíritos, de todas as naturezas, e se você não tem o autodomínio, o autocontrole desse seu dom, aquilo que na verdade você veio com essa predisposição, pedido por você mesmo, viu? Não raro, você pediu para vir médium. Aí você ficando doido, só pediu, não pediu, não, você não pediu não, você implorou para vir médium. Aí chega aqui, o que seria uma benção vira transtorno se você não tiver conhecimento. Mas depois de compreendido e bem compreendido, você vai ver como que isso é ótimo.
porque vai te possibilitar um grande avanço espiritualmente falando. Porque esse é o objetivo do médium, auxiliar, ajudar as pessoas, tá certo? Então, estudar é o caminho, não tenha dúvida. Depois nos procure aqui para que a gente possa passar as orientações, e nós temos vários cursos aqui que a casa oferece também, principalmente sobre mediunidade. É isso. Shirley, ouvi dizer que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Fale sobre isso. Na realidade, a doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo, né? É o Consolador prometido que o Cristo já disse lá no Novo Testamento, quando ele estava para partir. Ele, num dos sermões, dos últimos que ele estava fazendo, ele disse: não vos deixarei órfãos, né? Eu vos enviarei o Consolador prometido, que repetirá muito daquilo que eu tenho falado e vai acrescentar muitas outras coisas, né? E a doutrina espírita é esse Consolador prometido. E, portanto, nós estamos aqui na Terra finalizando um ciclo evolutivo. Como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, o planeta Terra está se transformando. E ele vai se transformar no mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É aquele onde o bem e o mal coexistem ainda, mas o bem predomina sobre o mal, e não o mal predomina sobre o bem, como é no planeta de prova e expiação, né? Então, nós estamos fazendo essa mudança, onde a ética, né, a cidadania, a humanidade, a ecologia, tudo isso, a preocupação com a ecologia, com o nosso planeta, tudo isso está crescendo gradativamente. Todos nós estamos aprendendo a valorizar e a cultivar, né, valores novos. Isso são os sinais dos tempos. E aí, no fechamento do ciclo, nesse final, nessa transformação, a doutrina espírita, como sendo o Consolador prometido, ela aciona as criaturas que nela se envolvem, que a estudam, que a divulgam, que a vivem no dia a dia, como trabalhadores da última hora, né? Então, nós somos esses últimos convidados, né, dessa passagem, né? Onde você tem trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira, nós somos os da última hora. Nós somos aqueles que vamos tentar fazer com que o Consolador prometido realmente faça o seu papel, né, de regenerar a humanidade, encaminhando a humanidade para um novo ciclo. É claro que nós podemos ou não aceitar o convite de trabalhar pelo Cristo, pela doutrina espírita. Isso é uma decisão nossa, né? Nós somos convidados, mas a decisão de aceitar é nossa. E nós podemos contribuir como trabalhadores de diversas formas, se integrando a uma equipe de assistência dentro da casa espírita. Aqui, Jesus de Nazaré, nós temos tantos valorosos voluntários que trabalham, né? Nós podemos ser mais um voluntário em qualquer equipe que a gente deseje trabalhar, desde que se disponha a se preparar para a realização daquele trabalho, né? E também no nosso dia a dia, na vida do nosso cotidiano, porque aqui dentro do centro Jesus de Nazaré é muito gratificante você ser espírita. Aqui você tem um olhar acolhedor, você tem um cumprimento acolhedor, você tem um sorriso confortante, né? O difícil é ser espírita fora do centro espírita, né?
O difícil é ser espírita, junto daqueles que muitas vezes nem conhecem as ideias cristãs e nelas não crê e não comungam os mesmos ensinamentos. Ali sim é o verdadeiro fronte de batalha. É lá que nós somos chamados ao trabalho árduo, né? É ali que o trabalho é árduo, né? Aqui o trabalho é gratificante, é alegria. Servir a Jesus no meio de todos aqueles que querem servi-lo também. Isso é muito bom, né? Mas agir como trabalhadores da última hora lá fora, no nosso cotidiano, na nossa família, com quem nos cerca, é essa a tarefa mais árdua. Obrigado, Shirley. Sérgio, uma pergunta que chegou também. A pessoa diz assim, que tem tentado parar de fumar, para por uns dias, depois volta, a vontade é muito grande. Quando acha que conseguiu, vem toda hora um pensamento pedindo novamente para fumar. E aí ela pergunta se existe uma influência de espíritos nestes casos também. Olha só, tenho tentado parar de fumar, paro uns dias, depois volto. Olha só, influência espiritual existe? Sim, nós temos dois casos aqui que a gente tem que ter um discernimento. Existe a vontade física, porque o vício ali, a nicotina, ela vicia. Então o corpo, ele sente a necessidade, a vontade, como é o caso da bebida alcoólica, como é o caso da droga e de uma série de outras situações também. Então o corpo, ele fica ali dependente, é o chamado dependente químico. Então a pessoa está fumando e o corpo vai absorvendo aquela nicotina e ele quer mais, ele está sempre ali. Quando você para, já existe essa vontade. Só que tem um detalhe importante. Quando acontecem esses casos, existe a influência espiritual também? Sim. Com certeza sim. Olha só, com certeza. Por quê? Nós precisamos de entender aqui o seguinte, meus queridos e queridas. Eu disse aqui anteriormente, aqui nas falas anteriores, que nós estamos rodeados de espíritos. E estamos. E espíritos de todas as naturezas. Bons trabalhadores espirituais, aí na seara do Cristo. Né? Temos também espíritos aí que ficam por aí sem eira nem beira. Tem uns que não sabem nem que morreu. Outros zombeteiros, viciados. O que nós temos que compreender é que não muda absolutamente nada quando a gente desencarna. Ou seja, para que muitas pessoas que às vezes estão chegando aqui na casa pela primeira vez, são neófitos, para quem está nos assistindo também, o dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Não vai mudar absolutamente nada. Por isso que na doutrina espírita nós falamos desencarnar. O que é isso? Esse corpo vai morrer, vai virar comidinha de microbinho, e eu, espírito, vou sair desse corpo e serei o mesmo Sérgio, enquanto espírito, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com esta mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou mudar absolutamente nada, não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, se pelo menos eu me esforcei para seguir os ensinamentos cristãos, independente da sua religião, olha só, eu vou estar em lugares bem agradáveis. Agora, o inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui uma pessoa ruim, se eu fui uma pessoa que só maltratei as pessoas, vou estar em lugares bem complicados. Se eu fui uma pessoa que só maltratei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, é complicado também. Posso estar em lugares complicados ou vagando aqui entre os encarnados, ou seja, entre os vivos na carne, que se afinizam pelos mesmos gostos. Se eu era uma pessoa, enquanto encarnado, enquanto vivo na carne, gostava de fumar, gostava de beber, gostava de usar drogas, quando eu desencarnar, você continua com as mesmas vontades, você continua com aquelas mesmas sensações ali, você quer, porque você ainda continua como se você estivesse encarnado ainda. Como, enquanto espírito, eu não tenho condições ali de pegar um copo para poder beber, eu não tenho condição de pegar um cigarro para fumar, eu vou ficar perto de quem? De quem usa. Aí, enquanto espírito, vou me aproximar de uma pessoa que já tem uma queda para aquele vício que eu quero, e vai induzir a pessoa a fumar, a usar drogas, a beber. E vou, então, enquanto espírito, beber junto, vou fumar junto. Não vou beber nem o líquido, não, as emanações alcoólicas, as emanações do fumo.
se satisfazendo desse suposto prazer ali, sugando, como se fosse um vampiro, sugando aquela situação, aproveitando daquela situação. É importante nós entendermos aqui também uma coisa, meus queridos, de contextualizar aqui, que esse tipo de espírito só vai conseguir esse intento se ele estiver perto de uma pessoa que já tem uma queda. Porque espírito nenhum influencia uma pessoa que não queira, porque quem manda na gente é a gente mesmo. Mas, se você já tem uma queda para o fumo, se você já tem uma queda para a bebida, para as drogas, esse espírito vem, vai potencializar essa sua vontade, ele vai centuplicar aquela vontade, você já está querendo, e aí você quer mais. Um espírito dessa natureza não adianta ficar perto de mim, ele vai chegar perto de mim assim, vamos fumar, vamos beber, eu não bebo, eu não fumo, eu não drogo, eu não tenho, só se for beber água, e água ele não quer suco, ele quer bebida alcoólica, ele quer fumo, ele quer droga, isso eu não tenho, porque eu não uso. Então, não adianta ele ficar perto de mim, mas ele vai ficar perto de quem usa. Por isso, meus queridos, às vezes você está no barzinho, você fica olhando as pessoas assim, põe um aí para mim, põe mais um. O cara não para, ele acende um cigarro atrás do outro, com um guima ele acende o outro, aquela ânsia, porque ele tem um monte ali, ó. E vou dizer uma coisa para vocês, o Eurípides também tem experiência, trabalha muito em reunião mediúnica. Eu queria que Deus, sabe, Eurípides, desse um lampejo, podia ser só de 1 segundo, meus queridos, 1 segundo só, para que essas pessoas pudessem ver o tipo de espírito que fica perto deles. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, ele ia sair correndo, de medo, de pavor, ia jogar aquele cigarro longe, ia jogar aquela bebida longe, e nunca eu ia nem para trás, porque se vocês pudessem ver, é pavoroso, é monstruoso. Aquela língua horrível enfiando dentro da sua boca. É desse jeito mesmo. Isso não é terrorismo espiritual que eu estou fazendo isso, não. É desse jeito mesmo, meus queridos. É horrível. E é digno de muita dó. Porque esses espíritos começam a perder a sua forma humana, inclusive. E ficam sugando, beijando você na boca, de língua lá, enquanto você está bebendo, enquanto você está fumando lá. Ó. É terrível. Aí vocês vão encontrar também um livro que eu gostaria aqui de sugerir para vocês. Chama-se Sexo e Destino. Psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, e também pelo Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Interessante desse livro que o André Luiz, ele ditou a metade de um livro para o Chico Xavier e a outra metade para o Valdo Vieira, em capítulos alternados, em cidades diferentes. Ele ia lá, ditava um capítulo para o Chico Xavier, depois ia lá na outra cidade, ditava outro capítulo para o Valdo Vieira. Teve que juntar os dois médiuns para dar um livro. E nesse livro, André Luiz nos retrata a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa, principalmente na questão dos vícios. Leiam esse livro para que vocês possam realmente entender. E, finalizando a resposta, eu gostaria de falar mais ainda para vocês. A nossa querida amiga Shirley falou aqui numa pergunta, numa resposta dela, sobre a questão da doença, que a pessoa às vezes está lá e tem uma doença que se a pessoa nunca fumou, são as sequelas. A pessoa, ela sofre aqui por causa dos vícios, vai chegar no plano espiritual como um suicida, Vejam lá André Luiz na obra Nosso Lar, e vai reencarnar com sequelas. Olha só, isso nós vamos ver lá no livro Consolador e no livro dos Espíritos também. Vai trazer ali sequelas em futuras reencarnações. Então, meus queridos, vamos repensar. Se você tem aí uma queda por vício, lute, se esforce, busque auxílio espiritual, auxílio homeopático, enfim, né? Busque o que for necessário para que você possa se livrar desse vício, porque isso só vai trazer para você uma coisa, muita tristeza. Tanto nesta reencarnação, tanto no plano espiritual, quanto depois em futuras reencarnações. E tem uma palestra da minha autoria que se chama Suicídio e Suas Consequências. Depois entrem lá e a gente também trata desse assunto lá. É muito importante. O ideal mesmo seria, Sérgio, no momento assim de sã consciência, a pessoa ter esse lampejo, né? Que aí ia ser mais assustador. Que às vezes bebe muito ali e acha que já bebi muito, estou vendo vultos aqui. Bom, Shirley, o casamento é uma lei natural, existe o casamento espiritual e também pergunta se sexo e amor é instinto, ou seja, necessidade biológica. Como devemos ver isso perante as leis divinas? O casamento, na realidade, é um progresso, né? O próprio Livro dos Espíritos registra isso para a gente. Kardec perguntou, inclusive, ao Espírito da Verdade sobre essa questão da união, né, entre no casal, e que o casamento seria o casamento monogâmico, né? Nós não estamos falando da poligamia, né?
porque em alguns países existe a cultura da poligamia, quer dizer, existe o casamento com mais de um parceiro, né? O nosso país, ele já avançou, o cristianismo, ele trouxe essa ideia de que realmente deve ser a união de pares, né, e não de múltiplos. Por quê? Porque, exatamente pelo que falou o companheiro aqui, sexo é amor? Não, né? O sexo, na verdade, ele é parte da manifestação de um afeto, deveria ser, né? Mas a gente sabe que em todas as áreas, como, por exemplo, no alimento que nos nutre, nos sustenta, nós podemos abusar do alimento e podemos adoecer por isto, né? Da mesma forma, o sexo, nós podemos abusar do sexo e podemos adoecer por isso, tá certo? Então, são funções, o sexo está ligado à reprodução. O sexo, ele, na verdade, ele começou a surgir com a reprodução sexuada, né? Onde você, até hoje no nosso planeta, a gente tem reprodução assexuada, até hoje, né? Nos animais mais, vamos dizer assim, microscópicos, naqueles mais simples, né? À medida que a forma de vida foi se tornando complexa, com mais células especializadas, com sistemas orgânicos, aí a reprodução não dava mais para ser assexuada, né? Nós tínhamos que ter células especializadas em reprodução, e aí surgiu a reprodução sexuada, e daí foi surgindo a atividade sexual como uma forma de atrair os pares para a reprodução das espécies. Aí nós chegamos na condição hoje humana, onde nós temos algo diferente dos animais, que nós temos psiquismo, nós temos livre-arbítrio, nós temos sentimento, né? Ah, mas o animal não tem sentimento? Tem, animal tem sentimento, mas é num nível muito diferente do nosso, né? Nós elaboramos melhor ainda, muito mais, os nossos sentimentos. Eles são mais elaborados, eles são mais amplos, né? Então, o sexo, para nós, na condição atual que nós estamos de evolução como seres humanos que somos, ele precisa ir tomando uma conotação diferente. A conotação de respeito, de se colocar o sentimento do amor, do respeito, do carinho, da consideração ao outro em primeiro lugar, para depois vir o desejo. Porque o desejo, ele é do corpo, mas o afeto e toda a energia positiva que a sexualidade bem vivida pode oferecer, ela vem do espírito, não é do corpo. O alimento da alma que nós recebemos quando nós nos relacionamos sexualmente com alguém que a gente ama, o alimento que nós recebemos é grande. A carga de energia que nós recebemos para as nossas atividades do dia a dia, para a nossa criatividade, para o trabalho da nossa esperança, da nossa fé, é importantíssimo. Faz parte da nossa atual condição evolutiva. Acredito eu, pelo que nós lemos nos livros, à medida que nós evoluímos, nós vamos mudando a nossa forma de nos relacionarmos sexualmente com o outro. Porque o nosso corpo muda, a forma física vai mudando. Isso com evolução, o processo evolutivo, essas coisas vão gradualmente mudando. Então, nós deixamos já de ser aquele animal
que acasala macho e fêmea sem se importar onde, local, com quem. Deixamos essa fase para hoje. Nós temos uma relação sexual com o outro que eu amo, que eu prezo, que eu respeito, que eu tenho carinho, que eu tenho amor, que eu desejo todo o bem do mundo, né? Então, por isso, é importante dizer que o casamento é uma lei natural. É uma lei natural, sim. E que o sexo, ele tem que ser a cada dia valorizado no seu aspecto afetivo. Nós temos que aprender a amar de verdade e não fazer sexo, né? Amar, ele vai muito mais além do que o simples ato sexual. É você ter uma entrega de emoção, de sentimento, de carinho, né? É aquele momento de alegria, de felicidade, de reconhecimento, de respeito e de gratidão, né? Então não pode ser só limitado a um orgasmo. Nós precisamos evoluir até na sexualidade. Ok? Muito bem, Shirley. Nosso tempo terminou. Nós agradecemos ao Sérgio Bebiano, também a você, Shirley. Muito obrigado pela colaboração com o estudo de hoje. Agradecendo a todos. Daqui a pouco nós temos a palestra pública, hoje com o companheiro Naim Dutra, que já está presente aqui, com o tema solidão. Até daqui a pouco.